Bom, vou chamar aqui o Felipe Rokama, que é o presidente da ACBEX, a Associação Brasileira de Ex-Bolsistas no Japão. Por favor, uma salva de palmas. Nossa, ele vem cumprimentando a plateia. Estrela! Nossa, vai. Aqui, oi, aqui. Por favor, sente-se. Estou conhecendo o Felipe agora, né? Porque... Muito prazer. Obrigada por aceitar o convite. Imagina. A gente, né, acabou de falar um pouquinho sobre essa oportunidade de bolsa, né, oferecida pelo governo japonês, mas existem várias oportunidades, né? Primeiro, a associação, né, a ACBEX, ela o quê? Ela reúne todos os bolsistas. Explica um pouquinho o que é a ACBEX, por favor. Tá. A ACBEX é isso mesmo, tá? É a associação que reúne todos os ex-bolsistas, tá? Como ela disse, tem vários tipos de bolsas diferentes. Tem a do Gaimosho que vocês estavam falando, mas também tem a JICA, né, que o Fernando também mencionou, tem a do consulado, enfim, várias, né, as bolsas de província. E a ACBEX junta todos esses bolsistas, né? A ACBEX ela tem mais de 50 anos de existência, porque ela é a fusão de duas outras entidades, que era a SEB e a ABEX, que foram na época, logo quando começou a ter o programa de intercâmbio Brasil-Japão. E a principal atividade é fazer a preparação dos futuros bolsistas, né? Tem um curso que eu vou falar um pouco melhor depois, que a gente faz um curso preparatório de um mês aí para os futuros bolsistas, né? E esse curso já está na 51ª edição. Então, todo ano é realizado, todo janeiro é realizado. A gente faz também palestra de divulgação de bolsas. A gente tem atividades para ex-bolsistas, né? Por exemplo, recolocação no mercado de trabalho, né? Quando a pessoa volta do Japão. Muitos, por exemplo, eu deixei o meu trabalho para poder ir para lá. Eu fiquei 6 meses no Japão como bolsista. E quando eu voltei, precisei de um auxílio, né? Para poder aproveitar essas habilidades que eu aprendi no mercado brasileiro, que é uma das propostas da Bolsa, inclusive, né? Você aprender uma habilidade diferente no Japão, uma cultura diferente, e trazer e melhorar o Brasil. Então, a gente tem um evento, né, com agências de RH para recolocar esses bolsistas, né, e várias outras atividades aí, junto com outras entidades, né. A ACBEX ela faz parte do grupo das 5 maiores entidades jovens, Nikkeis, junto com a JCI, Senin Bunkyo, ABUNI e Intercaicans Beneficente. E eu sei que vocês também conheceram, né, a Família Imperial. A gente também participa desse tipo de evento, né? Quando veio aqui para o Brasil, esse ano eu tive também a oportunidade de conhecer o Príncipe Herdeiro e a Princesa Mako. Então, mais ou menos isso a ACBEX. Você foi bolsista de qual? Eu fui bolsista da JICA. Da JICA. Isso, em 2015. Entendi. E existem, assim, dá para citar quais são as principais bolsas acessíveis para as pessoas? Porque a gente sabe, né, que tem bolsas para Nikkeis, que são os descendentes de japoneses, mas também existem, né, bolsas para não descendentes. Existem. Inclusive, eu estou no meu 2º mandato agora de presidente da ACBEX. Os 2 presidentes anteriores a mim não são descendentes, que era o Bruno Ramos e o Martino Mussumessi, né? Realmente, né, como o Fernando estava dizendo, são pessoas que têm um interesse muito grande pela cultura japonesa, estudaram japonês, se interessaram, foram bolsistas e se destacaram aí na comunidade Nikkei. Bom, os principais tipos de bolsa, né? Primeiro eu vou falar as que são mais voltadas para quem é descendente e depois as voltadas para quem não é descendente também. Para quem é descendente tem a JICA. A JICA é uma agência do governo, né, que provém vários programas de bolsa em várias áreas. Inclusive, a JICA, esse ano, foi a primeira vez que abriu bolsa para não descendente também. Tem alguns programas específicos que eles estão abrindo para não descendente, tá? Que foi a bolsa que eu fui, né, em 2015. Tem as bolsas de província. Tá? Para quem não sabe, cada província do Japão tem uma associação aqui em São Paulo, que é os Kenjinkais. E a maioria dos Kenjinkais fornece uma bolsa que é financiada pelo governo da província do lado do Japão, para levar uma pessoa para ficar fazendo um estágio ou estudar numa faculdade lá no Japão, naquela província específica.
essas têm, a maioria delas tem um requisito que é você tem que ser descendente daquela província específica para você concorrer à bolsa. Por exemplo, eu sou descendente de Okinawa, né, eu sou mestiço, meu pai é de Okinawa. Então, eu só poderia concorrer pela bolsa de Okinawa nesse quesito. Tá? Tem outros, agora tem, né, os outros já conseguem entrar, pessoas que não são descendentes, tá? Que é a bolsa do consulado, que é a bolsa Mext. A bolsa Mext, ela também, ela tem para mestrado, para graduação, pós-graduação, doutorado. Mas por ser aberta para não descendente também, ela é muito concorrida. Tem muita gente que não consegue passar de primeira, mas isso é normal. Tá? Eles são bem exigentes e não são tantas vagas assim. É meio concorrida. Tem a da Fundação Japão, por exemplo, também, que, inclusive, eu conversei com a Fundação Japão essa semana, e eles falaram que a maioria dos bolsistas que eles estão mandando não são descendentes, dessa vez. Mas tem como requisito você falar o idioma japonês. Aí são bolsas para a parte cultural, parte de artes, né, ou a parte de estudo da língua japonesa mesmo. Tem a JASO, a JET. A JET, inclusive, esse ex-presidente que eu falei, o Martino, ele está pela JET agora no Japão, que é uma bolsa para relações exteriores, né? E ele está na província de Komatsu, representando o Brasil, porque Komatsu é a cidade irmã de Suzano. Então, são algumas cidades lá do Japão que têm o programa do JET. E tem várias outras. Tem Nippon Zaidan, tem a Nodai. Se eu entrar muito no detalhe, eu vou ficar até amanhã falando de cada bolsa. Legal. Mas a Sebex tem um site, existe um local que a gente consegue buscar por tudo isso? Sim, a gente tem o nosso site, né, cebex.org.br. Ele está em reforma agora, provavelmente agora no próximo mês a gente já abre com uma maneira mais fácil, né, de navegar. Inclusive lá também tem a relação de bolsas de província, né, quais são as províncias que fornecem bolsa, quais são os requisitos para cada uma delas. E uma forma mais fácil hoje de você entrar em contato com a gente é pela página do Facebook. Tá? Eu sou um dos moderadores também, então você mandando mensagem lá, eu vou responder as suas dúvidas sobre a bolsa e te encaminhar para quem fornece bolsa. Inclusive, isso é importante, a Cebex não fornece bolsa. Essa é uma pergunta que eu recebo direto, né? Se a gente, então legal, né? Já te conheço, será que tem como ir para o Japão? Não sei, eu vou te indicar, né? Você vai concorrer, a Cebex, assim, o que eu posso ajudar é todo o preparativo que você precisar para você conseguir aquela bolsa. Como é uma associação de ex-bolsistas, então a gente tem gente que passou em todo tipo de bolsa já. Então a gente vai lá, os senpais, né, os veteranos vão lá e passam as dicas. Olha, quando eu fiz a entrevista da JICA foi assim, 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 e passei. Então é nesse âmbito que a gente consegue ajudar. Antes da gente falar do programa que reúne, né, e ensina profundamente aos futuros bolsistas, né, sobre como participar e tal. Uma curiosidade, é uma associação. Então, eu, o Fernando, que fomos bolsistas já, a gente entra em contato, quero me associar, é isso? Sim, vocês são bem-vindos. Para participar da Cebex, né? Ou você fez um programa de bolsa, ou você fez algum dos nossos cursos e também vai trabalhar, né, tem um interesse naquilo que a gente está fazendo, que é preparar as pessoas para fazer a bolsa, né, e juntar os ex-bolsistas para outras atividades. Então, vocês são bem-vindos para a Cebex também. Já faz lá o seu cadastro, eu vou fazer o meu, viu? Precisa ver isso, eu aceito. Né? Nossa. Fica tranquilo. O presidente aceitou, pronto. Então, fala pra gente sobre qual é o nome do programa? É em janeiro, né? Que isso. Reúne as pessoas para poder ter essas dicas, né? Isso, chama Koshukai. Koshukai. Tá? É um curso preparatório para futuros bolsistas. A gente tem pessoal participando, tanto gente que já está concorrendo à bolsa, gente que já está com a bolsa garantida e gente que quer fazer bolsa, mas não sei direito ainda quais existem, o que eu faço. Eu, quando fiz o Koshukai a primeira vez, foi em 2010. Inclusive, eu fiz junto com o Edwin, ele também participou do Koshukai. E eu não sabia ainda o que eu ia fazer. Como eu falei, eu sou descendente de Okinawa, então eu pensei, eu vou para Okinawa, né, provavelmente. Eu fazia engenharia na época. Aí eu fui no Koshukai, conversei com alguns senpais, e um senpai de Okinawa falou assim, então, para engenharia, para Okinawa, você vai lá para ensinar, então, porque não tem. Tem engenharia marinha só. Eu falei, então eu não vou para o Japão, né? Fazer o quê?
Mas aí no Koshokai, então, eu vi que tinha outras oportunidades de bolsa e vi na JICA, eu falei, putz, JICA, acho que eu vou pela JICA, hein? Aí eu me preparei, em 2015 eu fui, né? Então, nesse curso a gente dá essas dicas, né? Tanto para falar sobre os diversos tipos de bolsa, né? Dar uma experiência dos ex-bolsistas, né? Das obrigações que eles tiveram na época da bolsa, mas principalmente preparativo para a ida, né? Preparativo para a volta, etiqueta japonesa e representatividade. São alguns dos temas que a gente aborda no curso, né? Que a gente tem essa preocupação, a gente tem até, não é nem preocupação, é um compromisso realmente com as outras entidades Nikkeis, né? Os Kenjinkais, né? O Keiren, a JICA, de preparar bem aquele bolsista para ele representar bem o Brasil lá no Japão. Né? Porque às vezes você vai lá e muita gente pode passar na bolsa achando que é brincadeira, que é um turismo. Sabe? Se você quiser ir só para curtir o Japão, então vai de turismo. Porque quando você vai de bolsista, você tem uma responsabilidade mesmo. Por exemplo, se você vai lá e faz um monte de besteira, sei lá, você deixou tudo bagunçado onde você morava, quebrou as coisas, foi sem educação com todo mundo, imagina que não é nem todo mundo, todo japonês que tem contato com um brasileiro. Aí daí ele vai lá e conhece o primeiro brasileiro da vida dele. E é um cara super folgado, um cara porco, um cara que trata todo mundo mal. Ele vai falar assim, ele generaliza, vai falar assim, pô, brasileiro então é ruim, né? Não vou chamar mais. Aí acaba a bolsa. Então, todo bolsista tem uma responsabilidade, sim, de manter aquela bolsa, representar bem o Brasil, né? Fazer bonito. Eu, quando fui, por exemplo, eu sabia, por exemplo, comer direito, né? Usar o hashi direitinho, assim, né? Todo aquele jeito de, por exemplo, mesmo quando a gente vai numa saideira, assim, né, um nomikai com um chefe, né, tem toda uma parte da educação, né, de você servir a pessoa, né, tem todo porém aí, eles ficaram impressionados. Falaram, você já veio para o Japão antes? Eu falei, não, é a primeira vez que eu venho para o Japão. Mas porque eu me preparei bastante, né? Tem essa aula de etiqueta e tudo. E esse curso ele faz tudo isso. E uma outra parte importante é apresentar, né? Fazer os bolsistas se conhecerem. Porque, por exemplo, você está fazendo a JICA. Aí você até conhece o resto do pessoal que está indo JICA com você. Mas você não conhece o resto dos bolsistas, né? Tem gente em cada província lá. Então, eu estou falando tudo como exemplo prático, né, de quando eu fui. Eu conheci gente lá que estava fazendo bolsa de província, bolsa do MEXT, né, ia ficar em Tóquio. Então, na prática, eu não tenho família no Japão. Eu não tenho contato com a minha família no Japão. Então, eu estaria sozinho. Mas, como eu já conhecia toda essa galera lá, então, um monte de gente veio me visitar. Fiquei em Osaka. Um monte de gente veio me visitar, eu levava eles para passear. E eu viajei o Japão de Hokkaido até Okinawa. Tudo tendo gente que eu conhecia em cada lugar que eu ficava. Economizei um dinheirão de hotel. Porque a gente fica nesse acordo aí, né? Quando você vier aqui para Osaka, você fica no meu apartamento. Mas quando eu for lá para Tóquio, por favor, né? Então é bacana, né? A pessoa até acaba meio que sendo um guia turístico para você. Ela mora lá, esse outro bolsista, né? Então eu chegava lá e falava assim, ei, o que tem de bom para fazer? Aí vocês saíam, faziam um monte de coisa legal junto. Então, e eu fazia a mesma coisa, né, quando o pessoal vinha para Osaka. Para quem não sabe, também em Osaka fica o Parque da Universal. Aí eu pensei, quando eu cheguei lá, como eu sei que eu vou ter que levar uma galera para a Universal, eu vou comprar o passe anual. Conclusão, eu fui 7 vezes na Universal. Eu não aguentava mais ir na Universal. Porque toda vez alguém vinha, eu queria levar, né? Porque é legal, fica na cidade. Então, tem todos esses benefícios, né, de você fazer o Koshukai, né? Então, como normalmente as bolsas elas começam a sair lá para final de março, abril, então em janeiro é esse curso preparatório, que é o mês mais indicado assim para preparar o pessoal. E até março é realizado um evento pelos próprios bolsistas, que chama Natsu Matsuri, que é um festival aberto a público mesmo, né, com atrações, né, música, comida, mas tem um propósito aquilo lá. Todo o dinheiro que é arrecadado desse evento, ele vai para um fundão dos bolsistas. Então, todo mundo que participou do Koshukai, ele tem direito a usar esse fundão. Por exemplo, você está lá no Japão e está andando de bicicleta e caiu e quebrou o braço. Muitas vezes a bolsa vai te ajudar a pagar, mas eles te reembolsam, às vezes. E você fala assim, você paga agora, aí depois eu te pago de volta, né? Mas você está sem dinheiro na hora. O fundão vai cobrir aquele gasto.
ele também é usado para, por exemplo, alguns eventos que os bolsistas fazem no Japão. Como eles aprenderam a trabalhar em grupo aqui no Brasil, organizar um evento. Por exemplo, agora no dia 22 de dezembro, eles estão se organizando para fazer uma festa de Natal em Nikko, que é uma província que fica na província de Tochigi, perto de Tóquio. E esse Natal também é tradicional do Sebex, tem há não sei quantos anos, eu sei que faz mais de 30 anos que tem no mesmo hotel. Então eles se organizam e fazem esse evento lá, e para passar o Natal junto, né? O Japão não é um país cristão, então eles não fazem muita coisa no Natal, né? E a gente passa com a família. Então, para dar todo esse apoio, né? Realmente, até a parte emocional, às vezes a pessoa tem aquele homesick, né? Quando está no Japão. Então, é bom ela ter pessoas que conhece perto, ter esses eventos que juntam os amigos dele, para não se sentir tão sozinho, né? E os interessados que quiserem participar do Koshukai, como faz? Tem um site do Koshukai, que é koshukai.acebex.org.br. As inscrições já estão abertas, a gente está no segundo lote agora, porque esse curso ele é cobrado. Por quê? Não é porque é para a gente ficar rico, mas é porque a gente paga o aluguel do lugar que a gente faz o curso, e no meio do curso tem uma viagem de integração. Então, para pagar esses custos, né? Hoje, então, está R$ 150 o segundo lote, até o dia 6. Então, eu recomendo para que vocês se inscrevam agora, para não pagar mais caro depois, e indicar para os seus amigos. Mas é através do site mesmo. E também pela página do Facebook do Koshukai. E esse período de curso inicia quando, termina quando, como que funciona? Ele vai do dia 7 de janeiro até o dia 1º de fevereiro. Vai ser feito no Bunkyo, lá na Liberdade, no primeiro andar. E o curso ele é todo dia à noite, das 7 às 10 da noite. A princípio, eu sei que tem muita gente que pensa que é um pouco puxado, né? Todo dia, né? Mas a gente já fez várias experiências ao longo do tempo, a gente tentou diminuir um pouquinho o tempo do curso, mas faz falta. Tem muita dica que não dá tempo de passar. Por mais que nós, sem pais, ficamos sempre disponíveis aí para tirar dúvida a qualquer horário, né? Mesmo quando estiver lá, me liga, não tem problema. Mas no curso é bom a gente passar algumas informações cruciais ali para a viagem. Então é um mês mesmo de duração. Um intensivão, né? Que vale muito a pena, né? Até para você mesmo comentou que valeu muito, tanto é que as pessoas achavam que você já tinha ido para o Japão, né? Pela sua postura, exato, comportamento. Uhum. Então, tá bom, acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida, uma pergunta? Tem? Vamos lá. Deixa eu ir até você, porque aí o pessoal que está ouvindo ao vivo consegue ouvir. Seu nome? Meu nome é Rodrigo Leme. Uma dúvida, Felipe. Você falou de bolsas sobre as bolsas em geral, para descendentes, não descendentes. Agora, eu tenho um status que está um pouco indefinido, que é, imagina para uma pessoa que tem a dupla cidadania, brasileira e japonesa. Isso ajuda, atrapalha ou é neutro? Eu pergunto isso porque imagino que algumas dessas bolsas, mesmo a pessoa sendo Nikkei, talvez ela não possa ter a cidadania japonesa, então não sei se você tem informação nesse sentido. No geral, atrapalha. Tá? Tem muita bolsa que tem essa exigência de que você não tenha dupla nacionalidade, que você tem que ser somente brasileiro. Então, dependendo da bolsa que você vai fazer, eles até pedem assim, olha, se você realmente quiser cursar, você vai ter que desistir da sua cidadania japonesa. Mas, assim, como cada tipo de bolsa tem a sua peculiaridade, eu sempre recomendo para entrar em contato diretamente com eles e perguntar, nesse caso, para essa bolsa, às vezes até aquela bolsa específica pode ser que tenha uma exceção. Então, mas assim, o que eu sei é que tem várias bolsas que têm isso como um requisito. Tem que ser brasileiro, não pode ter dupla cidadania. Alguma outra pergunta? Nós temos só mais uma pergunta para responder. O nosso tempo está esgotando. Seu nome? Ana Paula. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber, para fazer o Koshukai, é indicado já ter iniciado o curso de Nihongo, assim, para concorrer à bolsa, ou tem bolsas que não necessariamente precisa falar japonês completo, assim, o que você indicaria? Obrigada. Imagina. Bom, para fazer o Koshukai em si, você não precisa já estar fazendo o Nihongo, tá? Porque a gente vai passar a orientação geral. O Nihongo, ele é importante para quando você for realmente cursar a sua bolsa. No caso, você já está concorrendo a alguma bolsa? Está pensando nisso ou ainda não?
Entendi. Então, nesse caso, fica tranquilo, você pode participar do Koshukai para você conhecer, né, todas as dicas de como que vai ser o seu processo de bolsa quando você for. E eu espero que na primeira semana que a gente fala sobre os vários tipos de bolsa, você já se identifica com alguma. Que foi o exemplo que eu citei o meu, né, em 2010 lá. Eu também não sabia, mas na primeira semana que eu decidi, mas eu acabei efetivamente cursando só em 2015, que foi depois que eu terminei a faculdade, mas aí o tempo vai de cada um. E sobre falar do Nihongo em geral, apesar de que algumas bolsas você não precisa de falar o Nihongo para fazer o estágio em si ou fazer a faculdade, algumas são em inglês, algumas têm até tradutor, essas de curta duração, eu sempre recomendo estudar pelo menos um pouco, para você se virar lá, essas situações que vocês passaram do trem, do metrô, eu também passei. E o meu Nihongo também era bem mais ou menos assim, né? E eu falei assim, não, mas meu inglês é maravilhoso. E eu falo espanhol também, então vou me virar bem. Aí eu cheguei lá no meu escritório e ninguém falava inglês. Todo mundo só japonês. E ainda mais, imagina, escritório de uma empresa que eu ia ficar configurando o roteador, coisa de engenharia, e só em japonês. Até programação era em japonês, que o equipamento era da Yamaha. Eu falei, meu Deus, nem inglês eu sabia direito, né? E agora, mas enfim, mas pelo menos o básico para conseguir sair, conhecer os japoneses, fazer compras, os passeios, é sempre muito importante. Então, às vezes você até consegue meio que fazer o curso de japonês também meio que já projetando. O que eu, no dia a dia, eu preciso falar com outras pessoas? Por exemplo, para você fazer uma compra no mercado, para você perguntar a direção, pelo menos isso, que é o japonês sobrevivência que a gente fala, você tem que saber. Tá? E aí o período de bolsa depende muito de qual você for escolher. Tá? Por mais que se você não decidiu ainda, provavelmente até o final do ano que vem você ainda não vai. Você talvez faça o processo de seleção, que normalmente demora um pouquinho para eles selecionarem quem vai, e aí você vai depois, ou até no próximo ano. Então, eu te recomendo fazer o curso para você já ver quais são as alternativas e já se preparar. Tá? Imagina. Realmente conhecer a língua ajuda bastante a gente a aproveitar mais, né, também a viagem no Japão. Inclusive, não sei se vocês conhecem, tem uma escola que chama Aliança Cultural Brasil-Japão. Tem ótimos cursos de língua japonesa e artes também. Tem até os intensivos também, né? Em janeiro e em julho. Tem, intensivos já estão rolando, então, matrícula, campanha, então, né? Se alguém aqui está pensando em fazer bolsa, já está prestando e bater um peso na consciência agora, putz, eu não sei falar japonês, faz o curso da Aliança. A hora é agora. Tem que ser agora. Bom, Felipe, então, brigadíssima por ter participado aqui do nosso evento. Obrigado pelo convite. Esclarecido algumas dúvidas. As pessoas podem, então, né, acessar o site acebex.org.br ou pela página do Facebook também, tanto da Acebex quanto do Koshukai. Tá? As três sou eu que respondo. Então, vocês podem entrar em contato lá e eu vou ajudar vocês no que eu puder. Certo, obrigada. Espero que tenham gostado. Obrigada.